Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao MedZD. Eu sou o Cauê Alberto, estou aqui hoje com vocês para a gente poder retomar um projeto que começou lá em 2014, que foram as resoluções comentadas das provas do INEP. Eu lembro que eu estava no terceiro ano da Faculdade de Medicina e eu fazia questões, comentava e colocava aqui no canal do MedZD, no YouTube, as resoluções comentadas. Hoje, em 2022, a gente volta a fazer essas resoluções. A ideia é que a gente libere para você sempre os vídeos na segunda e na quarta-feira, ao menos 2 vídeos na semana de resoluções comentadas. E vamos começar então com a prova do INEP de 2021. Hoje começamos então essa prova. Essa primeira questão, pessoal, uma questão bastante interessante dentro do bloco de ginecologia e obstetrícia, de um tema que já caiu algumas vezes na prova do INEP, mas a abordagem dessa questão é um pouco diferente do que vinha caindo nos outros anos. Uma questão bastante interessante. Vamos lá, o que nós temos? Uma primigesta de 25 anos de idade, com 34 semanas de idade gestacional, vinha em uso de metildopa 1 grama dia e deu entrada na maternidade com quadro de iminência de eclâmpsia e níveis pressóricos de 170 por 120. Foi iniciado o tratamento com sulfato de magnésio, uma dose de ataque aí de 6 gramas e está em uso de infusão intravenosa contínua na dose de 1 grama hora, ou seja, a dose de manutenção. Cerca de 4 horas após o início da medicação, a paciente referiu mal-estar e tonturas. No exame físico, a gente tem aí um regular estado geral. A paciente apresenta-se sonolenta, com uma pressão arterial de 14/9, uma frequência respiratória de 14, uma frequência cardíaca de 90 e um reflexo patelar ausente. Nas últimas 4 horas também ela apresentou uma diurese total de 70 ml. Vamos lá. O que nós temos aqui como bandeiras vermelhas, como algo aí que sinaliza uma alteração e vai nos ajudar bastante para essa questão? A gente tem uma primigesta de 25 anos de idade em uso de antihipertensivo. Lembrando que na unidade básica de saúde, no SUS, nós temos a metildopa na dosagem de 250 miligramas por comprimido. Aqui, então, está sendo feita 4 comprimidos no dia. Metildopa é uma medicação que é considerada segura durante a gestação, então a gente pode utilizá-la se necessário. E aqui o nível pressórico dessa paciente 17/12 e foi diagnosticado então uma iminência de eclâmpsia. Foi iniciado então a medicação, lembrando que a terapia preventiva anticonvulsivante é realizada com sulfato de magnésio. A gente tem aí o sulfato de magnésio como uma medicação de primeira escolha, que é uma medicação que de acordo com os estudos ela se mostra mais eficaz. A gente faz então uma dose ali de ataque. Nesse caso foi feito 6 gramas e a dose de manutenção 1 grama hora. No entanto, após 4 horas do início da medicação, essa paciente ela refere o mal-estar e tonturas. Ao realizar o exame físico, essa paciente está sonolenta, ela tem uma pressão arterial 140/90, ou seja, diminuiu. A frequência respiratória é 14, está no limiar ali, mas ainda está dentro da normalidade. Uma frequência cardíaca de 90, reflexo patelar ausente. Isso daqui chama bastante atenção, pessoal. Se a gente for pegar uma paciente ali que fez uso do sulfato de magnésio e tem um reflexo patelar ausente, isso realmente é um indicador aí que ela pode estar tendo aí uma intoxicação, que ela esteja com nível sérico de magnésio mais alto, e a gente sabe se estiver muito alto pode causar até mesmo uma parada respiratória. Nas últimas 4 horas aumentou a diurese, total de 70 ml. Vamos lá, isso aqui também é algo bastante importante. A gente tem que lembrar que a gente espera aí pelo menos uma diurese de 25 ml hora. Então, pensando em 4 horas, a gente imaginaria pelo menos 100 ml de diurese, e não é isso que nós vemos. Vamos lá. Aqui, para a gente poder acertar essa questão, esses 2 dados são bastante importantes. Primeiro, o reflexo patelar ausente, lembrando que o nível sérico terapêutico do sulfato de magnésio é entre 4 e 7 mEq por litros. Se a paciente tiver entre 8, ou seja,
mais do que 7, normalmente já tem a perda do reflexo patelar. E se estiver maior do que 10, o nível sérico de magnésio, o paciente já pode vir a ter uma parada respiratória, tá? Então, realmente isso é algo bastante importante que a gente tem que se atentar, fazer exame físico durante o uso do sulfato de magnésio. Aqui, essa paciente, ela por enquanto tem a frequência cardíaca, respiratória dentro da normalidade. Então, a gente vai ficar aí com essa alteração inicial da perda, da inibição do reflexo patelar. Lembrando que essa inibição ela ocorre aí normalmente entre 8 a 10 mEq por litro, tá? De nível sérico de magnésio. Uma outra coisa que chama atenção é a diurese, que nem eu falei para vocês que a gente espera aí que pelo menos no período de 4 horas seja 100 ml, no entanto, só tem 70. Vamos lá, o que nós temos aqui então, pessoal? Ele pede, ó, nesse caso é indicado. Vamos lá, essa aqui é uma questão bonita que eu falei para vocês, porque é realmente uma forma um pouco diferente de cobrar isso. Já foram cobradas 4, 5 questões nas provas do INEP, nas edições anteriores, relacionadas à eclâmpsia, eminência de eclâmpsia. Tinha bastante questões, especialmente 2012, 13, 14. Todos os anos caía de forma regular alguma questão relacionada a isso. Tá? E continua sendo, tanto que caiu nessa edição de 2021. O que nós temos aqui? Ele fala na alternativa A, aumentar a dose de infusão do sulfato de magnésio para 2 gramas hora. Errado, né? Se essa paciente já está com o nível sérico de magnésio aumentado, já está acima do nível terapêutico, não tem por que a gente aumentar ainda mais o nível de sulfato de magnésio dessa paciente, tá bem? Então, essa alternativa realmente está muito, muito errada. A B, administrar gluconato de cálcio, 1 grama via intravenosa lentamente. Essa daqui é uma ótima alternativa. Depois vou entrar, aprofundar um pouquinho mais sobre ela, tá bem? Vamos para a C. O que está errado na C? Aumentar a infusão de cristalóides e associar furosemida por via intravenosa. Vamos lá, realmente a diurese dessa paciente ela está abaixo, né? A gente esperaria aí nesse período de 4 horas pelo menos 100 ml, no entanto a gente tem 70. Só que, nesses casos, a gente não costuma utilizar o diurético, né? Então não tem indicação de fazer o uso da furosemida para essa paciente, mesmo que ela tenha uma diurese abaixo da normalidade, tá bem? Então a C também está errada. A D, administrar hidralazina 5 mg por via intravenosa. Vamos lá. O que nós temos? Numa paciente que está tendo lá um pico hipertensivo, uma paciente que tem uma hipertensão arterial aguda, a hidralazina é uma das medicações que a gente pode fazer para diminuir aí o nível pressórico da paciente. Só que, se a gente pegar nas gestantes, a medicação de primeira escolha continua sendo ainda a nifedipina, que pode ser feita por via oral. Uma alternativa, que também é bastante plausível, é o uso da hidralazina, tá bem? A hidralazina é realizada por via intravenosa ou intramuscular. No entanto, a gente só faz o uso tanto do nifedipino, quanto da hidralazina, quanto do labetalol, se a pressão arterial estiver maior, igual a 160 por 110. Não é isso que nós temos, né? Essa paciente já teve uma queda do nível pressórico, agora está lá 140 por 90. Então, realmente não tem indicação nenhuma de a gente fazer aí a hidralazina para essa paciente. Tá legal? Então, vamos ficar com a alternativa B, realmente, a administração do gluconato de cálcio, 1 grama via intravenosa. Por quê? Lembrando que essa paciente apresenta aí alguns sinais de intoxicação pelo magnésio, né? E o principal deles é o reflexo patelar ausente. Lembrando que eu falei para vocês lá que o nível sérico do magnésio terapêutico deve ser aí entre 4 e 7 mEq por litro. Essa paciente apresenta mais do que isso, então a gente faz uso aí do gluconato de cálcio para a gente poder diminuir o nível sérico do magnésio. Tá? Então a gente faz essa medicação exatamente para a gente não piorar ainda mais a situação da paciente quanto a esse nível sérico, podendo até mesmo causar uma parada respiratória se ele tiver maior do que 10 mEq por litro.
Então, ficamos com a alternativa B, uma questão bonita, de um tema bastante importante dentro de pré-natal. A gente sabe que nas questões de múltipla escolha é muito comum cair questões relacionadas a pré-natal e a doença hipertensiva sempre é uma das doenças importantes aí para serem abordadas pensando em obstetrícia. Legal, pessoal? Então, provavelmente vai cair mais uma questão aí nesse edital de 2022, 2023. São sempre questões muito quentes, que elas podem cair de diferentes formas e essa forma foi bastante interessante, uma ótima questão aí da prova do INEP. Então é isso, um grande abraço, convido vocês a participarem, a interagirem conosco. Se tiverem alguma dúvida, escrevam lá no YouTube, eu vou passar 1, 2 vezes na semana para poder ver os comentários de vocês e aí eu vou também fazendo os comentários lá de acordo com o que vocês forem colocando, tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal.